Pode abrir a câmera aí, Joãozinho. Bom dia, Tiane, tudo bom? Bom dia, Jô. Seja bem-vinda. Obrigada. A Tiane, bom, primeiro já quero agradecer, né, a minha amiga linda, Adrinola, que de vez em quando ela manda umas sugestões, assim, né, de pautas, de entrevistas bacanas, e a Tiane foi uma sugestão da Adri. Não foi muito fácil marcar a entrevista com essa moça, porque a agenda dela é, né, o trabalho dela é muito exigente, mas acontecem sempre coisas interessantes aqui no programa, né, que eu sempre falo. Interessante que a gente agendou com bastante antecedência essa data, e hoje de manhã, quando eu estava escrevendo o roteiro, eu disse, gente do céu, o bate-papo com a Tiane não podia ser num dia mais perfeito. Véspera do início de carnaval. Já estamos, né, quinta-feira de carnaval. O pessoal vai agregando dias, né? Porque, na verdade, a quinta de carnaval não existe. E a Tiane, ela está aqui conosco hoje porque ela tem uma carreira aí de mais de 20 anos, né? Junto à saúde, né? E trabalhando aí com temas bastante preocupantes, né? Que demandam para a gente, assim, muita informação, sempre muita informação, porque a gente tem mania de achar que sabe muito, né, Tiane? E eu acho que, eu sempre digo aqui, assim, informação nunca é demais, principalmente quando a gente trata de assuntos como os que a gente vai tratar hoje. Nós vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, HIV e tantas outras. E eu acho que véspera de carnaval veio muito a calhar o nosso bate-papo, né? 20 anos de experiência, carnaval é uma época danada mesmo? É uma época bem danada, Pessoal, né? solta a franga, como diz no dito popular. Assim, a gente vem aí de um pós-pandemia, né? Jesus. E aí a gente teve um decréscimo do número de pessoas que procuraram o serviço nesses últimos 3 anos. Em função da pandemia, a gente teve diminuição de festas, né? O pessoal se reclusou e também não procurou muito serviço para fazer exames dessas doenças. Tá. Então, a gente vem de um período que a gente está no limbo. Então, a gente está até meio assustado com o carnaval desse ano, né? Mas esses números, essas estatísticas comprovam realmente que foi em função da pandemia, foi em função da redução de festas, de agrupamentos? Não, a gente acha que teve essa redução em função do número de festas, mas também o pessoal parou de procurar o serviço de saúde para isso. Então, as pessoas pararam de se testar, pararam de se preocupar com essas doenças especificamente. Então, vamos puxar na orelhinha aí do povo. Parar de se relacionar sexualmente, ninguém parou. Ninguém parou, né? Ninguém parou. Menos eu parei. Aquela. Ninguém parou. Solteirona, né? Então, tô brincando, né, gente? Então, vamos aproveitar hoje para dar uma puxadinha de orelha também? De orelha no pessoal. Boa. Então, tá. Tiane, tu estás à frente da Secretaria da Saúde, né, com esses programas aí de combate a essas doenças. Como é o quadro, né? Tu tens tantos anos de experiência. Ao longo dessas décadas aí, qual é o histórico? Como é que a gente vê? Então, a gente já mudou de fases, né, e de questões de vulnerabilidade ao longo desses anos de pandemia, né? Nós temos aí 30 e poucos anos de epidemia da AIDS, né, do HIV, e nesses 20 anos que eu trabalho na Secretaria de Saúde, eu sempre trabalhei com esse programa. Hoje a gente trabalha no SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado. Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, onde nós temos médico, infectologistas, pneumologista, farmacêutico, psicólogo, técnico de enfermagem. Então, a gente trabalha com uma equipe multi. Nesses anos, Jô, o perfil da epidemia mudou muito. Né? E a gente pôde acompanhar toda essa evolução. Quando a AIDS começou, era mais em homossexuais, né? Não sei se a gente faz uma revisão, era aquele perfil. Depois a gente começou nos heterossexuais, depois nas pessoas idosas, depois nos jovens. E assim a epidemia foi mudando o curso dela. E com isso, a gente foi, claro, cada vez mais, não se tem a cura,
até hoje do HIV, mas a gente tem tratamentos ótimos hoje. E o que a gente percebe quando a gente... Né, foi evoluindo também a questão do junto com a tratamento. mudança de perfil... E do comportamento também. Sexual também teve uma mudança muito grande, né? Antes a gente falava em parcerias, monogamia, duplas. Hoje a gente já fala em trisal, a gente já fala em outras coisas, né? Em outras modalidades sexuais que a gente não tinha lá atrás. Tá. Então, hoje a gente já tem uma mudança de perfil bem grande, né? E junto a isso sempre teve, mas eu acredito que hoje é muito mais, e por isso que a nossa preocupação com festas, porque aliado a isso tem o uso de drogas e o uso de álcool, Tá. que é cada vez mais frequente e mais perceptível. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Que eu acho que eu fiz uma pergunta e tu respondeu outra e agora eu tô chocada, preciso entender. Quando eu falei em mudança do comportamento, eu acho, na minha impressão, pode ser que eu esteja totalmente errado, que as pessoas foram mudando o comportamento, tipo, para melhor, usando preservativo, porque isso, né, antigamente... Não? Não, é Piorou? pelo contrário, piorou. Tá. Com o uso de drogas e o uso do álcool cada vez mais mais intensificado. orgia, tu quer dizer? Isso aí, as pessoas se relacionam muito mais, o comportamento sexual Mais liberado. está mais liberado, a com menos juventude cuidado. e com menos cuidado. A gente tem hoje, Jô, mais informação, porque hoje a gente tem um clique, né? Basta um clique e hoje a gente tem acesso à informação, né? Eu sou do tempo que para fazer acesso também a outras coisas, né? E a gente tinha que escutar, ouvir um panfleto do Ministério da Saúde que falasse sobre essas doenças. Hoje, qualquer pessoa que vá se relacionar, ela basta um clique, ela tem acesso a todas as doenças, a como fazer, a como se prevenir. Então, assim, o que a gente percebe trabalhando na saúde é que, embora a gente tenha todo esse acesso à informação, a prevenção das pessoas diminuiu muito. É porque nesse mesmo clique aí que tu tem acesso às informações, é o mesmo clique que tu tem acesso a um monte de pornografia, né? De pessoas, né? Hoje as pessoas se relacionam mais, né? Eu sou do tempo ainda. Os aplicativos aí de relacionamento, né? Eu já contei essa história aqui, né, gente? Eu entrei 2 vezes no Tinder, né? Primeira vez que eu baixei o Tinder, eu não fiquei 24 horas, né, gente? Primeiro que eu cheguei aqui na TV, aí uma pessoa aqui da TV disse pra mim assim: ah, tá no Tinder, hein? Eu disse assim, como assim? Me falaram, olha, a apresentadora da TV tá no Tinder. Eu disse, já não tô mais porque eu já saí. Foi o primeiro episódio. Pô, passou um tempo, baixei o Tinder de novo. Gente, eu fiquei, Tiane, chocada. Tipo assim, ó, primeiro que eu vi muita gente feia. Segundo, que tem uns perfis que são assim, ó, escrachado. Específico para transar. Específico para transar, para sexo, né? Olha, eu sou assim, quero assim e tal, gosto de menininha, tipo assim. E eu assim... Gente, já saí dali correndo. E depois ainda que eu assisti aquele documentário lá do cara lá do Tinder, daí mesmo, olha, nunca mais, ali ninguém me vê. Então, e aliado a isso também, né, Jô? Claro, as pessoas estão se relacionando muito mais, é como tu falou, as redes sociais te propiciam isso, né? A gente nunca trabalhou, por exemplo, hoje a gente tem beijo triplo, a gente tem as orgias, a gente tem as festas fechadas, né? E o pessoal, em contrapartida, usa cada vez menos preservativo, se preserva cada vez menos. O porquê que a gente acha isso? Um fator é o uso de drogas e álcool, porque a gente sabe que isso mexe, né? Mexe no teu pensamento, mexe na tua condução ali na hora. O álcool é a porta de entrada. O álcool é a porta de entrada. Então, para toda M que possa acontecer. A gente trabalha tantos anos trabalhando na prevenção dessas doenças e tratando, né, no SAI do município, e a gente diz assim, meu Deus, mas a gente tem 2 casos de sífilis por semana. Sífilis é a doença mais antiga sexualmente transmissível que a gente tem, né? Ela foi descrita na Bíblia, ela tem tratamento, né? Ela tem cura e ainda existe. Então é por quê?
É porque o pessoal se relaciona bastante e não se previne. Então, a gente sabe que aliado a isso tem o HIV, embora o tratamento do HIV é um tratamento muito efetivo, mudou muito ao longo dos anos, a AIDS não mata mais, a gente sabe que a pessoa que faz o tratamento correto, ela 6 meses depois de tratando, ela fica indetectável, que é o que a gente diz que a pessoa não transmite, ela fica intransmissível. Hoje, uma pessoa que adquire o HIV, que faz um teste que dá positivo, ela já inicia o tratamento com antirretroviral, que é o famoso coquetel, o antigo coquetel, que quando eu comecei a trabalhar, eu tive pacientes que tomavam até 18 medicamentos, 18 comprimidinhos por dia. Hoje a gente tem tratamento que é apenas um comprimido, né? É um coquetel, não deixa de ser, né, é uma combinação. Então, nesses 20 anos a gente viu evoluir muito o tratamento, porém a gente ainda não tem a cura do HIV, né? Todas as outras ISTs a gente tem cura, né? Como a clamídia, gonorreia, sífilis, então, mas elas continuam aí. Tá. E o HIV acabou que com esse tratamento bem efetivo e várias propostas, banalizou, Jô. Banalizou. O que a gente percebe... Aquele medo que se tinha do HIV. Antigamente, quando a gente ia fazer um diagnóstico de uma pessoa, que ela ia fazer o teste do HIV, principalmente na população jovem, era aquele desespero, era um chororô, né? Nossa, a pessoa passava mal, a pessoa chorava com psicólogo, ela entrava em depressão. A gente trabalha na beira do rio, ali no Bom Pastor, e a gente cansou de ver as pessoas dizer, eu vou ali agora, vou me atirar no rio, porque eu tenho diagnóstico de uma doença dessa, porque é uma doença feia. Hoje, nos últimos anos, a gente não percebe mais isso, esse choque ao diagnóstico. A gente tem jovens que a gente se surpreende quando vai dar o diagnóstico, porque eles dizem, tá tudo certo, tem tratamento, né, tá tudo certo. Eles mesmo... Tá, mas esses jovens, eles estarão transmitindo. Se eles fizerem o tratamento corretamente, tiver uma boa adesão, tomar o comprimido todos os dias, né, fazer o acompanhamento médico, os exames laboratoriais, tudo, em 6 meses que a carga viral, a carga de vírus do HIV ficar indetectável, que a gente chama, é como se o vírus ficasse paralisado com a medicação. Ele para de se multiplicar no organismo do indivíduo e fica ali congeladinho, paradinho. Uma vez a pessoa parando de tomar esse remédio, a portinha abre, o vírus volta a se multiplicar e volta a estragar o teu organismo e a transmitir para outras pessoas. Mas a pessoa que faz o tratamento correto, por mais de 6 meses com uma carga viral indetectável, ela é considerada intransmissível. Ou seja, ela não transmite para outra pessoa, ela pode se relacionar até sem preservativo que ela não transmite. Então, isso foi um avanço enorme da medicina. Tá, e aqueles sintomas, toda aquela coisa que a gente viu no início do HIV, que eu acho, assim, pelo que eu me lembro, né, dessa época, assim, para mim o que mais chocou e que eu tenho até hoje, assim, aquela imagem foi o Cazuza. Sabe, quando o Cazuza botou a cara, né, assim, sabe, uma pessoa pública, né, ali falando e tal, pra mim, que eu me lembro, eu trabalhava em rádio nessa época, lá na minha cidade. Eu fiquei, assim, transtornada, né, porque daí choca, né, depois veio o Fred Mercury e tal, né, pessoas públicas, assim, aquele quadro ali a gente não vê mais. Não, a gente ainda vê, desde que a pessoa não faça tratamento. A gente ainda recebe pacientes no nosso serviço com aquele quadro, né? E, assim, até pior, vamos falar assim, a gente recebe pessoas que nunca fizeram um exame, né? Nunca fizeram o exame, não sabem da sua condição e elas vão adoecendo, porque o HIV ele pode levar até 10 anos para deprimir totalmente o teu sistema imunológico e começar a vir as doenças oportunistas, né? As infecções oportunistas, que a gente chama, né? Vem uma tuberculose, vem uma neurotoxoplasmose, então começam a agravar muito a situação de saúde desse indivíduo. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla enquanto saúde, que as pessoas façam regularmente esses exames. Ah, mas eu uso preservativo, eu me cuido em 100% das relações, eu sempre... Não existe isso.
Isso, ao longo desse tempo, eu vou te dizer de carteirinha, que foram raras as pessoas que a gente atende no nosso ambulatório que diz assim, eu faço tudo corretamente, eu me previno em todas as relações, antes de eu me relacionar com uma pessoa nova, eu peço o status dela, né, os exames dela na hora. Me passa os exames aqui, ó, criatura. Me passa os exames. Hoje a gente tem o autoteste, né, o teste de HIV que você pode usar em casa, fazer, então assim, ó, e dar o diagnóstico para a pessoa na hora. Isso a gente não vê no serviço, né? Então as pessoas não têm o hábito de se testarem. A gente pede para que essas pessoas se testem, não só para o HIV, como a gente tem para sífilis, para hepatite B, para hepatite C, que também são outras doenças que podem ser transmitidas pela relação sexual desprotegida, para que elas tenham o hábito de fazer. É como um check-up. Tá. Né? Você não vai lá, não faz colesterol, triglicerídeo, as vitaminas agora que está na moda, né? Todo mundo faz vitamina C, vitamina A, vitamina B. Isso deve fazer parte da rotina do indivíduo, estes testes, porque em algum momento você se relaciona. Tu acreditas, Tiane, que o fato das pessoas não procurarem esse check-up, esse tipo de check-up, vamos dizer assim, é devido a falta de informação, vergonha, classe social? Tem, eu acho que classe social que tem um pouco a ver com tudo isso, classe né? social, principalmente, a gente observa isso, eu trabalho no SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e assim, a gente atende pessoas de todas as classes, eu tenho pacientes de todas as classes, Jô, né, e inclusive de todas as profissões, vamos dizer assim, inclusive enfermeiros, médicos, dentistas, né, pessoas da saúde, a gente tem também esses profissionais que têm essas doenças, mas que deveriam ter um conhecimento a mais, porque trabalham, mas a gente atende. Mas eu atribuo que as pessoas não vão se testar por vergonha, por medo, e não medo do resultado. Medo do resultado. Tem muita gente que prefere assim, ó, eu prefiro não saber. Ou tipo assim, eu sei com quem eu me relaciono. Isso a gente escuta muito. Eu sei com quem eu me relaciono com parceiro fixo, eu tenho marido, eu sou casada, ou eu sou casado. Isso não é garantia para nada. Não. Né? Isso não é garantia. Então, eu acredito que as pessoas ainda, infelizmente, têm essa cultura. E é esse tipo de paciente que chega para nós doente. Esse paciente que não se testa, que não atribui esses exames na sua rotina, no seu check-up, é esse que aparece para nós doente já, com as doenças instaladas. Aquela pessoa que sabe que se relaciona, que sabe que tem que fazer esses exames periodicamente, que quanto antes ela fizer, ela tem mais chances de não debilitar o seu organismo, essas pessoas não ficam doentes, elas não adoecem, a gente consegue recuperá-las, né? Só para eu entender, esse paciente do HIV, ele vai ter que tomar esse comprimido por toda a vida? Ainda é por toda a vida. Nós não temos a cura. Se ele parar com o comprimido, o vírusinho que está ali congeladinho vai voltar. Ele abre a portinha, como eu te falei, e ele começa a se multiplicar no organismo e começa a diminuir as defesas do indivíduo, né? Esse indivíduo vai ficando imunodeprimido. Doenças como sífilis, essas aí que tu citaste, que consequências elas podem trazer para o homem ou para a mulher? Tipo uma infertilidade, como a gente está aqui falando de jovens, né? Porque, assim, eu acho que a gente já falou sobre o HPV aqui também com a Jaque lá do Bioanálise, né? A Jaque trouxe, assim, números, assim, que chocam. Chocam. Né? E quando a gente está falando de jovens, a gente está falando, né, de repente, jovens que não vão poder ser mãe, por exemplo. Não só a infertilidade, como cânceres, né, Jô? O HPV leva, a maioria dos nossos casos de câncer de colo de útero são provocados, sim, pelo HPV. E embora a gente tenha a vacina está à disposição, a gente sabe que se você tem o contato desprotegido, você pode entrar em contato com aqueles subtipos mais cancerígenos, né? Então, você pode sim levar um câncer, não só a infertilidade, né? E câncer em pessoas jovens, tanto do sexo masculino quanto do feminino, né? Eu já atendi homens com câncer de pênis em função do HPV.
Então, o HPV, ele é transmitido sexualmente. Não tem cura, é um vírus como HIV, não tem tratamento. Mas né? tem vacina. Mas tem a vacina. Então, é super importante. Hoje ele tem na rede básica, né? Para os adolescentes, as pessoas mais velhas não têm direito. Mas tem na rede privada. Tem na rede privada. Na rede privada. Então, a Jaque explicou bem aqui. Se você quer ter esse cuidado, se você é um pouco mais velho e não faz parte do calendário vacinal do Ministério da Saúde, que é para adolescentes, você pode procurar esse recurso. Se você tem relações sexuais desprotegidas, né? O HPV é uma doença bem séria. Bem séria. Bem séria. Bem e a séria gente mesmo. ainda tem casos, diminuiu bastante depois do advento da vacina, mas a gente ainda tem. Tá. Nossa, eu tenho milhões de perguntas para fazer para a Tiane e o tempo está passando muito rápido. Quer falar do carnaval? Eu quero pedir que tu faça esse apelo às pessoas, né? Já que a gente está aí há poucas horas de começar uma festa linda, uma festa cultural do nosso país, que a galera, principalmente, né, depois de 2 anos de pandemia, eu acho que as pessoas estão doidas por um carnaval, mas, né, não vão transformar 5 dias ou 4 dias ou às vezes uma noite, né, num problemão aí pro resto da sua vida, né? Faz o alerta aí. Então. Puxa a orelha mesmo, Tiane. Como é que a gente vai trabalhar esse ano diferente dos outros, né? Nós vamos ter no nosso município de Araranguá, ao qual a gente é responsável. A gente tem o tradicional baile de carnaval do Grêmio Fronteira. Então, nos banheiros vai estar sendo disponibilizado preservativo, né? O preservativo da Secretaria de Saúde. Então, se pintou algo, se você não levou o preservativo na sua bolsa, se vai se relacionar com alguém, a gente sabe que as pessoas bebem um pouco a mais, usam alguma outra substância ilícita, que tenha o preservativo já nas suas coisas, como a gente carrega documento, devia carregar preservativo. Né? Hoje a gente tem à disposição na Secretaria, em todos os postos de saúde do município, no UPA, Hospital Regional, no SAI, esses preservativos masculinos, preservativo feminino e gel lubrificante. E eu queria dar uma dica aqui para a mulherada, porque os homens ainda são danados. Muitos não gostam de usar preservativo. Mas, mulherada, vocês têm à disposição de vocês o preservativo feminino, que, Jô, ele pode ser colocado até 8 horas antes da relação sexual. Então, assim, ó, ele é perfeito para festa. Ele é perfeito. Se você pensa em se relacionar, pode vir a acontecer, principalmente carnaval de rua, né? Quem vai aí pra Laguna, que a gente sabe que a coisa é fervorosa. Eu fui uma vez, não volto mais, nunca mais. É fervorosa, né? A gente sabe. Então, assim, ó, a mulher, ela pode estar colocando esse preservativo. Esse também tem no sistema de saúde? Também tem. Basta ir na unidade de saúde buscar preservativo feminino. Então, assim, ó, você vai coloca... ter lá no banheiro do Grêmio também? Vai ter no banheiro do Grêmio também. Gel lubrificante também. Então, assim, ó, não usa, né, outro tipo de substância que possa prejudicar o uso da camisinha, que possa estar rompendo esse preservativo. E a mulherada pode estar colocando esse preservativo até 8 horas antes. Ele é como se fosse um absorvente interno. Você coloca, ele vai ajustar na parede da vagina e você tipo já tá... Tipo um OB? Tipo um OB e você vai estar super protegida. Também um alerta bem grande para sexo oral. Que é uma coisa que a gente às vezes esquece de falar e que em festas a gente sabe que tá rolando bastante. Sexo oral, pessoal, transmite IST. Transmite todas as ISTs. Né? Na hora da prática do sexo oral, o que acontece? Você pode romper, você pode machucar, além do contato com a secreção da vagina e do pênis, você tem contato com sangue, muitas vezes. Então, você pode estar aí, sim, pegando qualquer IST. Então, é importantíssimo lembrar que para ter relações sexuais, tanto vaginais, anais e orais, você deve usar o preservativo. Além do Fronteira, que eu já falei, a gente vai trabalhar também, Jô, tem um carnaval de ilhas, né? Que é um pouco mais calmo, vamos dizer assim, o pessoal diz que é mais calmo, vai ter um trio elétrico, e o Carnaval do Morro dos Conventos. Nesses locais, a gente vai ter preservativo à disposição e leques informativos. O pessoal tá com calor, dá uma banadinha e o leque ali já tem todas as informações para onde correr e como fazer se não deu tempo de colocar o preservativo ou se rompeu esse preservativo. Aonde o cidadão tem que procurar o serviço
depois desses acontecimentos. Então, na ambulância vai ter essa distribuição e distribuição do preservativo caso a pessoa não leve e precise. Mais uma coisinha rapidinho. Sei que eu estou estourado no tempo, mas vou aproveitar a Tiane aqui. Eu vou querer que ela volte mais vezes ao programa, mas eu já sei que eu tenho que agendar com bastante tempo. Tiane, só assim, ó, uma orientação. Para alguém que esteja nos assistindo, né? Ficou assim com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Tem aquela vergonhinha, né? Eu tô nesse time aí, né? E tal. O que tu diria para essa pessoa assim, ó, vá lá, nos procure, não precisa ter vergonha, você será atendido assim, 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 assado. Dá um incentivo aí, um empurrão. A gente tem que trabalhar, né, Jô? Não é à toa porque que a tem nossa... o emocional, tem o psicológico, tem tudo aí envolvido, né? As pessoas que têm vergonha, as pessoas que têm vergonha de procurar o serviço, não é à toa que a nossa equipe é uma das equipes mais antigas da Secretaria, não tem essa rotatividade de funcionários, né? Já em função disso, a gente tem que trabalhar com sigilo médico. Então, o que é feito lá, o que é falado lá, não pode sair de lá, do serviço. Nós atendemos no SAI todas as quartas e quintas-feiras. Hoje, por exemplo, é dia de testagem rápida. Basta ir lá, não precisa pedir do médico. Nós fizemos os 4 testes rápidos e em até 15 minutos esses 4 testes estão prontos numa única retirada de sangue. Então, basta ter vontade. Não precisa jejum, não precisa pagar, não precisa requisição médica, é vontade. Outra coisa muito importante, Jô, que sempre acontece, é que as pessoas se relacionam num dia, que é o que acontece no carnaval. Elas extrapolam, ou rompem preservativo, ou se relacionam com alguém, ou não sabem nem com quem se relacionaram, e na segunda-feira, né? Na segunda não, né? Na quarta, desculpa, a gente abre a porta do serviço, as pessoas estão lá querendo se testar, querendo saber se elas pegaram alguma coisa. Isso é muito importante. Existe um período de janela imunológica. É o período que eu pego a doença, entram os vírus e as bactérias no meu organismo, começam a se multiplicar, mas o nosso exame não pega, não faz a leitura dessa doença. Então, o que acontece? Eu preciso aguardar um tempo de 30 dias para poder fazer esse teste com segurança, porque senão ele vai dar um falso negativo, a pessoa sai de lá lépida e faceira, achando que não tem nada, e aí a doença ficou lá no organismo se multiplicando. Então, isso é muito importante. Fez alguma coisa no carnaval, tem que aguardar 30 dias. Mas o Ministério da Saúde trabalha com outra modalidade, que a gente chama, alguns chamaram no começo de pílula do dia seguinte. Assim como tem para a gravidez, eles acham que tem para o HIV. Não existe pílula do dia seguinte, existe tomar o coquetel, a mesma medicação que o paciente que tem HIV, por 28 dias depois. Você tem até 72 horas para correr. É o mesmo caso de quem sofre estupro, né? Para quem foi estuprada, para quem teve um acidente com material pérfuro cortante, né? No caso, os profissionais da saúde. Então, a gente tem 72 horas para procurar no nosso município, no UPA, esse atendimento, em função da UPA trabalhar 24 horas. Então, tem um médico, tem enfermeiro, tem toda a equipe que vai estar recebendo você para já iniciar, faz a testagem rápida do momento, para saber se você já não tinha essas doenças e vai lhe dar o coquetel para você tomar por 28 dias e pedir que você retorne ao SAI para fazer os testes depois de tomar por 28 dias. Então, não é uma pílula do dia seguinte. Eu transei no carnaval, não sei com quem, vou lá, eu tenho até 72 horas para correr, porque em até 72 horas é que a gente consegue, né, o medicamento consegue entrar na célula para diminuir a chance de contrair HIV. Mas isso só existe profilaticamente para o HIV. Então, para sífilis, a gente não tem, né? Então, a gente vai ter que esperar esses 30 dias. Para gonorreia, a gente não tem. Para cancro, para adenovirose e para todas as outras. Misericórdia. Tá aí, ó. Alerta, hein, minha gente? Ó, vamos ser felizes, mas, né, sem arrumar problema, né? Pro futuro, dor de cabeça, ó. Vou querer que tu volte mais vezes, tá? Porque é muito assunto e eu acho que a gente tem a obrigação, né, e o dever de sempre estar trazendo bastante informação aí para a população. Obrigada, adorei te conhecer. Volto com certeza. Que bom, que bom.